beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal, a pedido de vários alunos, a revisão top para a prova de geometria espacial. Então vem comigo, acompanhe essas resoluções, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos resolver essa revisão, galera. Beleza? Então a primeira questão diz o seguinte, ó: observe o esquema a seguir, que representa certo trecho do Oceano Atlântico na costa brasileira. Um navio de pesquisa situado inicialmente no ponto B deve seguir rumo ao ponto C em linha reta. Sabes que a distância BC é igual a 10 km. Então vamos colocar aqui, ó, 10 km. Beleza? Muito bem. No ponto A, encontra-se uma ilha e o navio deve parar na sua trajetória em um ponto o mais próximo possível dessa ilha, para que uma equipe de biólogos siga em um barco auxiliar a fim de coletar algumas espécies de plantas nativas para análise. Considere que a região limitada por AB, AC e BC seja plana e que o ângulo BAC meça 90 graus, ou seja, triângulozinho retângulo, ó, beleza? Se a distância do navio à ilha ao iniciar sua trajetória era de 8 km, ó, podemos afirmar que nesse percurso a menor distância do navio à ilha será igual a... Então ele pede, ó, a menor distância vai ser justamente isso aqui, ó, que eu vou chamar de x, ó. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de y. Então, inicialmente, podemos trabalhar com o teorema de Pitágoras, né, ó? 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado, ó, mais y ao quadrado. Então, 100 é igual a 64 mais y ao quadrado, ó. Y ao quadrado igual a 36, e aí eu garanto que o y, 6, ó, quilômetros. E para definirmos o valor do x, basta usar relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, 10 vezes o x é igual a 8 vezes 6, ó. E com isso eu tenho que 10x é igual a 48, que por sua vez vai ficar 48 por 10, 4,8 quilômetros, ó. Contemplando o item C de casa, beleza? Então vamos para a próxima. Sucesso total. Questão de número 2, ele diz assim: em um terreno com 32 mil metros quadrados de área, vai ser reservado 40% desse terreno na construção de apartamentos. Quantos metros quadrados ficarão livres de construção? Beleza? Então basta fazer o seguinte, ó: se 40% vai ser utilizado para a construção de apartamentos, é porque 60% vai ficar livre, né? Que é o que completa 100%, ó. Então eu vou pegar 60% de 32 mil, ó. E aí você vai ter, ó, 60 sobre 100 vezes 32 mil. Então eu posso cancelar 2 zeros. E aí eu multiplico, ó, 6 vezes 32 dá 192. Acrescento os 2 zeros. Ou seja, 19.200 metros quadrados. E com isso, nossa resposta item A. Beleza? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Terceira questão. Paulo está brincando com duas moedas circulares com tamanhos diferentes e uma régua não graduada. Sabes que as moedas possuem raios iguais a 4 e 9 milímetros, respectivamente. Em certo momento, ele posicionou as duas moedas tangentes à régua em dois pontos, A e B,
e tangentes entre si, simultaneamente, conforme a figura a seguir. Nessas condições, o comprimento AB seria igual a... Então, eu vou chamar esse comprimento AB de x. Do centro a qualquer extremo, ó, eu tenho o raio menor, 4. Do centro a qualquer extremo, ó, eu tenho o raio maior, 9. E aí, quando eu ligo os centros, ó, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ligando os centros, nós vamos ter aqui, ó, 4, 9, totalizando 13. E para isso, eu vou transformar um triângulo retângulo, ó, traçando uma paralelazinha aqui, ó. Perceba que aqui continua sendo x, e aqui, ó, passa a ser a diferença do 9 com o 4. Fica 5, né? Porque aqui é 4. Aplicando o teoremazinho de Pitágoras, ó, 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 169 igual a 25 mais x ao quadrado. Quanto é x ao quadrado? 169 menos 25. X ao quadrado, 144. E com isso, x é a raiz quadrada de 144, que por sua vez é 12, ó. Ou seja, 12 milímetros. Beleza? Então, ó, contemplando o item A. Então, vamos para frente. Sucesso total. Show! Quarta questão, ele diz assim, ó, duas crianças, cada uma em um prédio diferente, brincam com canetas lasers nas janelas de seus apartamentos, apontando para um ponto na quadra situada entre os prédios. A criança do prédio A está a uma distância, a uma altura de 10 metros, e a do prédio B a uma altura de 20 do chão. A distância entre os prédios é 50 metros. Em um determinado momento, os lasers das crianças atingem simultaneamente um ponto P, ó, do pátio equidistante das crianças, ou seja, a mesma distância, né, ó, tal como na ilustração abaixo. A distância x em metros deste ponto até o prédio B é, olha só, então eu vou chamar aqui, ó, de D e aqui de D, ó. Essa partezinha de baixo vai ficar 50 menos x. Então, nós vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras nos dois triângulos, ó. D ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado. Por outro lado, no outro triângulo, nós temos que D ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Neste momento, podemos igualar as partes, ó, 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado, tudo isso igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, 10 ao quadrado, 100, tranquilo? Mas, produtos notáveis, ó, quadrado do primeiro, 2.500, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, menos 100x, mais o quadrado do segundo, igual 20 ao quadrado, 400, mais x ao quadrado. Neste momento, eu posso, ó, tome buff x ao quadrado com x ao quadrado, e dando continuidade, eu tenho, ó, 2.600 menos 400 é igual, ó, a 100 vezes x. Diferença fica 2.200 igual a 100x. Logo, x, ó, 2.200 dividido por 100. Cortando os dois zeros, 22 metros. Contemplando o item A, beleza? Então é isso, vamos para frente. Sucesso total, hein? Show! Questão 5, ele diz assim, ó, dois jovens pesquisadores, João e Diogo, decidiram lançar um único balão meteorológico para fazer um estudo, ó. Após o lançamento, em um dado momento, João estava a 8 quilômetros do balão
O João, ó, 8 km do balão. E Diogo a 15 km. Beleza? Sabe-se que o balão subiu verticalmente durante todo o percurso. E que a distância entre os pesquisadores naquele momento era 17 quilômetros. Observe a figura abaixo, representativa da situação. Desconsiderando a curvatura da Terra, pode-se afirmar que a altura aproximada desse balão era de... Perfeito, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, como é que eu vou definir, ó? Eu vou testar. Eu vou chamar aqui de A, de B e de C. Tá certo? Então, como ele disse que ele subiu verticalmente, então ele está formando aqui, ó, 90 graus com a base. Agora eu quero saber se esse ângulo de cima é 90, né? Então eu faço o quê, ó? Se eu pegar A ao quadrado, 17 ao quadrado, B ao quadrado, 15 ao quadrado, 8 ao quadrado, então, ó, 289, aqui dá 225, 15 ao quadrado e 8 ao quadrado, 64. Ou seja, bateu o resultado. Então significa que esse triângulo ali é retângulo, né, ó? Então eu quero saber essa altura. Vou usar relações métricas no triângulo, ó. Ou seja, 17 vezes H vai ser 8 igual a 8 vezes 15. Então, 17H, 8 vezes 15, 120. Portanto, o H vai ser 120 sobre 17. E com isso, nós vamos ter o quê, ó? Se você pegar a divisão, ó, de 120 por 17, ó. Vamos ver aqui uma coisa, ó. Se for 7, vai ficar o quê? 7 vezes 17. 7 vezes 10, 70. 70 com 49. 119. Beleza? Então aqui dá 1, ó. Então, de fato, ela vai ser aproximadamente 7, né, ó? Contemplando aí o item C, beleza? Sucesso total. Show! Então, a questão de número 6 diz o seguinte, ó. Um grupo de corredores de aventura se depara com o ponto A no topo de um despenhadeiro vertical. O ângulo C é reto. Então, vamos fazer aqui, ó. O ângulo C é reto, 90 graus. E aí nós temos essa ilustração, né? Ponto este que já está previamente ligado ao ponto B por uma corda retilínea de 60 metros, conforme a figura a seguir. Então, se a altura AC é 30 metros do despenhadeiro, fosse a metade do que é, o comprimento da corda deveria ser igual. Então, quando ele fala aqui, ó, no ponto A, ó, do topo do despenhadeiro vertical, ponto esse que está previamente ligado ao B, ó, uma corda retilínea de 60 metros. Então, aqui, ó, 60 metros. Só que ele diz o seguinte, se fosse a metade, né, ó. Então, aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é o que está oposto ao 30, né, ó? Oposto ao 30 é esse ângulo. E a hipotenusa é o dobro. Significa que o ângulo é de 30 graus. Então, a medida de BC fica definida como sendo o valor do cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Só que a questão está pedindo essa distânciazinha aqui, ó. Se passasse a ser a metade, ó. Pronto, ó. Então vou chamar de x.
Novamente, teorema de Pitágoras em ação, ó. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 30 raiz de 3, tudo ao quadrado, ó. Ou seja, 225 mais 900 vezes 3, 2.700, ó. Então aqui x ao quadrado vai dar 2.925. E com isso o x vai ser, ó, raiz quadrada de 2.925. Beleza? Fatorando esse número, nós vamos ter o seguinte, ó, 2.925 dividido por 3, ó. Ficaria quanto? 975, ó. Por 3, 325. Por 5, 65. Por 5, 13. Por 13, 1. Então, podemos dizer que isso aqui vai ficar a raiz quadrada de quem, ó? 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 13. E aí, você vai, ó, dizer que o x é 3 vezes 5, ó, porque o 3 que está ao quadrado sai da raiz, o 5 que está ao quadrado também sai da raiz, e fica o 13 na raiz. E com isso o x é 15 raiz de 13. Ou seja, contemplando o item E. Beleza? Vamos lá, sucesso total, show! Questão de número 7. O professor de matemática do campus Pesqueira lançou um desafio à turma de edificações, ó. Estimar a altura da serra do Ororubá, utilizando apenas um transferidor. Sara, aluna da turma, lembrou que existe uma placa turística a 1 km de distância da serra, de onde se consegue enxergar o cume da serra. Chegando a esta placa, Sara, com o transferidor perpendicular ao solo, estimou um ângulo de 50 graus entre a base e o cume da serra do Ororubá. Sabendo que seno de 50 é 0,77, cosseno de 50 é 0,64 e tangente de 50 é 1,19, e tomando como referência o esquema mostrado na figura abaixo, certo que Sara não errou os cálculos, qual é a altitude estimada da serra do Ororubá, calculada por ela? Beleza, ó, ele quer saber essa altura, ó. Tranquilo? Então perceba que o x encara o ângulo de 50, ó. Se ele encara, ele está o quê? Oposto, não é verdade? Muito bem, ó. E o 1, ele está colado do 50, então ele está adjacente, ó. Oposto adjacente, lembra a tangente de 50, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, professor, mas aí a tangente de 50, ó, é 1,19. Olha só. Então o x vai ser 1,19. Tá bom? Como tá 1,19 quilômetros, então o x vai ser 1.190 metros. Contemplando o item D de deu certo. Olha só, que tranquilo. Beleza? Sucesso total. Vamos nós. Questão de número 8. Ó. Pretende-se estender um fio de cobre de uma central de gás até o ponto de instalação de gás de uma residência. O fio de cobre deve ser instalado seguindo o percurso ABCDEFG, conforme mostra a figura abaixo.
Sabendo-se que cada metro quadrado de cobre custa R$ 2,50 e que os triângulos ABC, CDE e EFG são triângulos retângulos, calcule a metragem de cobre que será necessária para ligar a central de gás até o ponto de instalação de gás e qual valor será gasto na compra desse material, tá bom? Então, já que ele afirma que os triângulos são retângulos, ó, aqui vai ficar o ângulo reto. E aí vale lembrar o triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5, né, ó? Então, de fato, o x vai ser 3, ó. Confere? É o 3, 4, 5. Professor, faça a conta, porque assim, vai que eu não lembro no momento. Então, a gente pode fazer assim, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, ó, 25 vai ser 16 mais x quadrado. Ora, x quadrado vai ser 9. Portanto, o x é 3, ó. 3 metros. Olha, agora a gente vai fazer o percurso, ó, do A, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FG. Então, nós vamos ter, ó, 4 mais 3, mais 4, mais 3, ó, mais 4, mais 3. Totalizando 21 metros. Beleza? 21 metros. Ora, se cada metro custa R$ 2,50, ó, o que é que vai acontecer, né, ó? Eu vou pegar, ó, 21 vezes 2,50. Olha, você vai ter 52,50. R$ 52,50. Contemplando o item D de deu certo, ó. A metragem de cobre será 21 metros e o valor gasto será igual a R$ 52,50. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Sucesso total! Questão de número 9, quando ele diz pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Nestas condições, o ângulo θ mede, beleza. Inicialmente, eu vou trabalhar para encontrar o ângulo externo do pentágono. Então, eu pego 360 e divido pelo número de lados. Olha, 360 dividido por 5 me dá um total de 72 graus. Por outro lado, eu sei que o ângulo interno somado com o externo vale 180 graus. Então, substituindo, ó, o externo por 72, o ângulo interno passa a ser igual a quanto, ó? 108, né? Porque fica 180 menos 72, ó. 108 graus. Muito bem. Dessa maneira, eu posso colocar aqui na figura, ó, o valor encontrado, né, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó. No caso, ó, 108, né, ó. 108. Pronto. Então, para cobrir todo o plano, eu vou somar os 4 ângulos, ó, 108, mais 108, mais 108 e mais o θ. E tudo isso tem que ser igual a 360, beleza? Então, eu tenho, ó, 324 mais o θ, 360 graus. Com isso, o meu θ passa a ser, ó, 360 menos 324. θ, 36 graus, ó. E com isso, item D de deu certo, ó. Beleza? Muito bem. Sucesso total, ó. Vamos nós. Questão de número 10. Para decorar uma mesa
de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros, ou seja, 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a... Beleza. No momento que ele fala que o diâmetro é 10 centímetros, nós temos condições de encontrar o raio, porque basta igualar o diâmetro com o valor dado. Portanto, o raio passa a ser 10 por 2, 5 centímetros. Então, nós temos aqui 5 centímetros. Esse pedacinho aqui eu vou chamar de X. Eu já sei que ele é o pitagórico 3, 4, 5, né? Que aqui no caso vai ser 4. Mas, se eu não lembrar esse detalhe, eu tenho que ir para o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 25 menos 9, 16. E, portanto, x, 4. Só que você observa que essa distância toda, do centro a qualquer extremo, é o raio. É o 5. E aí eu garanto que o x mais o h que eu quero tem que ser igual a 5. Ora, se o x é 4, por sua vez o h vai ter que ser igual a 1, né? Porque fica 5 menos 4. 1 centímetro, contemplando aí o C. E com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Espero que todos tenham êxito nessa prova. Vamos lá, vamos com gosto e gás e arrebenta nessa prova, moçada. Conto com vocês, hein? Sucesso total. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro. Valeu, show!